que ele uma vez até falou, você nunca foi crente, que não sei o que, e realmente eu nunca tinha sido crente, mas eu não tinha essa noção, porque ninguém conversou comigo o que eu tô conversando com você agora. Quando você aceitou Jesus, você sentiu o toque de Jesus? Você sentiu um arrependimento tão grande de todos os seus pecados, que você olhou pra você e pensou, eu mereço a morte. Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiza, e sejam muito bem-vindos ao canal. Quem tá assistindo aí meus vídeos de Libra, tá acompanhando aí essa trajetória na Libras, nossa, eu vou gravar um vídeo de repente hoje, se eu conseguir, e vou falar um pouco sobre isso, botar uma pausa aí nos vídeos e vou falar um pouco ali desse processo aí em Libra, gente, que olha, tenso demais. Se você não tá assistindo, vai lá assistir, começa a maratonar. Alguns vídeos eu acho que eu não vou liberar aqui de Libras, tá? Porque eu falei muita coisa, assim, muita coisa. E eu fico preocupada em abrir, assim, pro público, né? E isso gerar um problema, né? Então, eu tenho essas preocupações. Então, vamos lá, gente. Hoje eu quero fazer uma pergunta pra você que se considera cristão. Cristão, só pra quem é cristão. Tá? Essa pergunta é pra quem é cristão. Se você é cristão e você acredita que já aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, essa é a palavra, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu tenho visto muito disso. Vocês sabem que eu tenho uma vida... Eu acho que eu vou abrir isso aqui a primeira vez aqui no canal. Vocês sabem que eu sou cristã há muitos anos, né? Aceitei Jesus. Vou fazer isso aqui com 14 anos e eu já contei um pouco aqui que eu aceitei meio obrigada, né? A missionária na época, eu lembro o nome dela, a missionária Soninha, meio me pressionou ali. Minha mãe estava aceitando Jesus e minha mãe estava doente, né? Eu estava com uns 13 anos, né? 14 não, 13. E ali eu aceitei Jesus junto com a minha mãe, mas eu não senti nenhum queimar, eu não senti nada, eu me senti pressionada. E eu não queria, essa era a verdade. E ali ela mandou levantar a mão, orou por mim, nem sei que dia foi isso, nem sei. Orou por mim, mandou eu repetir as palavras, vida que segue. Me adaptei àquela vida ali, e aí comecei a frequentar a igreja, a louvar, aquela coisa toda, aí comecei a sentir a presença de Deus, aí o Senhor me deu dom de visão, dom de revelação, tal. Então tinha aquela vida com Deus, eu tinha intimidade com o Senhor, aquela coisa toda, e os anos foram passando, tal. Acabei me afastando da igreja. Aí teve um irmão meu, que ele uma vez até falou, você nunca foi crente, que não sei o que, e realmente eu nunca tinha sido crente, mas eu não tinha essa noção, porque ninguém conversou comigo o que eu tô conversando com você agora. E aí, depois eu voltei pra igreja, eu fiquei muito doente, né, eu conto aqui já aqui no canal, eu tive suspeita de câncer, eu até acredito que eu tive e o Senhor me curou. Então foi uma fase muito difícil, que eu fiquei realmente muito doente, eu fui tratar nos servidores do estado, aquela coisa toda e tal, né? No meio desse tempo, nessa tempestade, um homem virou pra mim e falou assim, olha, o Senhor tá me dando que se você não voltar pra Jesus hoje, Satanás vai dar a última cartada na tua vida. E eu tinha sido atropelada, naquele dia eu tinha sido atropelada, mas o Senhor não permitiu que acontecesse nada comigo, foi assim uma coisa muito tremenda. Não foi naquele dia, foi uns 2 dias antes, eu não lembro muito bem. E aí o que acontece? E aí eu dobrei o joelho ali, fui até na casa da minha irmã, tinha aquele moço lá que eu nunca mais vi na vida, eu dobrei o joelho ali, ele orou por mim, e eu voltei pra Jesus. E quando eu voltei pra Jesus ali, eu estava voltando pra igreja, e eu estava assumindo um compromisso com Deus. Mas eu não tinha sentido aquele arrependimento que algumas pessoas falavam. Mas eu vivi muitas experiências com Deus. Vocês sabem, eu tenho vídeos aqui no canal, né, falando sobre isso. Eu vivi muitas experiências com Deus. Mas foi só em 2021. Só em 2021. Por quê? Eu sempre fui assim. Quero mais experiência com Deus. Quero mais experiência. Aí consegui, show de bola. Quero mais experiência com o Espírito Santo, quero conhecer, quero mais intimidade, o Senhor me deu. Beleza. Aí veio a parte de Jesus, eu falei, cara, eu quero conhecer mais de Jesus. Eu não conheço esse Jesus como as pessoas falam, eu não conheço. Então, quando eu cheguei na fase que eu quero conhecer mais de Jesus, eu entrei num processo. Passou um tempo e eu entrei num processo para conhecer mais de Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pede falar algo com Deus, a gente precisa ter muito cuidado, porque o Senhor vai nos permitir conhecer mais de Jesus. Aí, gente, a pergunta é o seguinte, quando você levantou a sua mão na igreja, ou em qualquer lugar que foi, porque você não aceita Jesus só na igreja, você pode estar dentro da sua casa sozinho,
Você pode estar na casa de alguém, você pode estar no seu trabalho e você sentir o toque de Jesus ali. Quando você aceitou Jesus, você sentiu o toque de Jesus? Você sentiu um arrependimento tão grande de todos os seus pecados que você olhou para você e pensou: eu mereço a morte. Eu realmente não mereço estar viva. Eu não sou melhor do que o pior pecador que existe nesse mundo. Eu não sou melhor que ele, eu sou igual. Aconteceu isso com você? Se você falar assim: Josi, não tive essa experiência, lamento te informar, você não aceitou Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Lamento te informar isso. Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu tenho visto pessoas que não aceitaram Jesus como o único e suficiente salvador de suas vidas. E elas vivem num evangelho, elas têm intimidade com Deus, elas têm visão, revelação, mas elas não aceitaram verdadeiramente. Elas não aceitaram. E a palavra de Deus fala que para que a gente tenha a salvação, a gente precisa aceitar Jesus, né? Então tem muita gente aí que não aceitou Jesus e elas não fazem ideia e elas acham que tá tudo bem. Eu lembro que quando me perguntavam sobre salvação, eu tinha medo. Eu falava assim: eu acho que eu não estou pronta para ir pro céu, não posso morrer agora porque eu não estou pronta. Depois que você aceita Jesus e Jesus faz a obra na tua vida, você fala assim: bom, eu não quero morrer agora, tá? Eu ainda preciso fazer muito pela obra, mas se o Senhor me chamar hoje, eu sei que eu vou estar com Ele. Você tem essa certeza que você vai estar com Ele. E eu lamento que... Eu acredito também que Deus tem um tempo certo para tudo. Mas eu fiquei muito assim: cara, por que ninguém nunca conversou isso comigo? Por que ninguém nunca me explicou que quando a gente aceita Jesus, existe um arrependimento tão grande que a gente não quer fazer mais certas coisas. A gente não quer. E eu continuei fazendo certas coisas na minha vida que pessoas que aceitaram Jesus e viam aquilo, eu acho que elas conseguiam ver, porque eu consigo ver. Eu não sei, Deus não dá essa sensibilidade pra todo mundo. Não tô julgando ninguém aqui, tô conversando. E eu consigo ver. Então hoje, esses dias, eu perguntei pra uma amiga, eu considero ela uma amiga minha. E eu falei com ela, eu falei: me perdoe pela pergunta que eu vou te fazer, tal, pá. Eu queria muito fazer essa pergunta para outras pessoas, mas as pessoas, elas não dão essa brecha. E eu vejo algumas coisas na vida de algumas pessoas que eu falo assim: cara, essa pessoa não aceitou Jesus e ela tá vivendo um evangelho ali de engano. Ela precisa reconhecer o Senhor como o único e suficiente salvador da vida dela. E isso aconteceu comigo, gente, quando eu tava lendo o livro de Jó. Eu estava sentada na minha sala em 2021, no meio de um processo muito brabo. Gente, tem coisas que é muito difícil falar aqui na internet. Eu queria contar algumas coisas pra você, mas é muito difícil pra falar. Mas aí o que acontece? Então eu passei por vários processos e tal, então eu tava num momento muito difícil e nisso que eu fui ler Jó. Quando eu tava lendo Jó, parece que uma cortina se abriu assim, saiu dos meus olhos. E eu tive noção do mundo espiritual, assim, mais a fundo, né, da vida, da minha vida. Na verdade, naquele momento, parece que o véu, que eu não sei, a cortina que cobria os meus olhos, ela se abriu e eu vi o quanto eu era pecadora. E eu vi que eu era muito pecadora. Conclusão, muito pecadora mesmo. E coisa que a gente não tem noção, a gente acha que a gente é bom, né? E quando eu escuto as pessoas falando: não, eu sou uma pessoa boa, tal, e eu fico: meu Pai amado, essa pessoa ainda não tem noção que nós não somos pessoas boas, nós tentamos sim ser pessoas boas. A palavra de Deus fala que bom é Deus. Até Jesus mesmo fala assim: bom é o meu Pai. Então, é complicado falar sobre isso, porque às vezes eu tenho que ficar com os dedos, assim, né, como dizem, né, pra falar sobre isso, porque as pessoas não vão entender dessa forma. Mas, conclusão, nós realmente não somos bons, a nossa natureza é pecaminosa, é terrível. E quando a gente tá vivendo o engano, a gente vive o engano, a gente não consegue ver isso. E quando o Senhor abre os nossos olhos, naquele momento que Ele abre os nossos olhos, a gente... meu Deus do céu, o que é isso? Eu lembro, gente, que eu basicamente caí de joelhos chorando e falando: eu sou muito pecadora, meu Deus, me perdoa. Me perdoa, eu não mereço estar viva, eu não mereço que o Senhor me dê uma chance, eu não mereço que o Senhor me ame, eu não mereço que o Senhor tenha morrido por mim naquela cruz, eu não mereço.
coisa que às vezes a gente se acha merecedor de alguma coisa. Mas temos que ter muito cuidado aí, tá? Porque quando você começa a colocar que você não é merecedor de nada, você começa a ter aquela coisa de não merecimento. Então eu não mereço ser retribuída, paga, eu não mereço ter uma casa boa, então você tem que ter cuidado com isso aí, tá? Então, falando sobre essa área espiritual aqui, como pecadores, nós não merecemos o que Jesus fez pela gente, é tudo pela graça. Mas precisamos aceitar a graça dele e viver a vida maravilhosa que ele nos dá. Então, tem uma divisão aí que você precisa ter muito cuidado com isso. E aí, gente, e naquele dia eu aceitei Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. Eu vi Jesus assim, de uma forma, na verdade eu não vi Jesus, eu vi assim, como se a roupa ali de Jesus, o manto, não sei, a veste de Jesus, uma veste linda, maravilhosa, de um tecido que eu nunca vi na face dessa terra, de tão bom que é. E ele era grande, ele era grande. E eu fiquei caída aos pés de Jesus, porque eu só era digna de estar, até de estar aos pés dele, eu não era digna de estar naquele momento. Se eu parar assim e ficar contando, eu vou chorar, porque você começa a lembrar o quanto você não é digno desse amor que Jesus tem pela gente. E que muita gente não acredita, e eu entendo quem não acredita, porque a pessoa nunca viveu uma experiência assim tão maravilhosa. E foi naquele dia que eu aceitei Jesus, e foi a partir dali que Jesus começou a me mostrar o quanto eu era pecadora, o quanto eu era falha. E foi quando eu comecei a me arrepender de muita coisa, e foi quando eu comecei a entender que como cristã eu não podia fazer certas coisas. Mas essa era a pergunta que eu queria fazer, porque quando a gente aceita verdadeiramente Jesus, o nosso pecado é passado assim na nossa frente. O Espírito Santo te lembra de tudo, até o que você não lembra mais. Até o que pra você não era pecado. Porque vai ter coisas que você vai fazer na sua vida que pra você não é pecado, mas é. E aí, quando você tem esse encontro realmente com Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a te lembrar, porque você tem que se arrepender. Você precisa se arrepender de tudo isso, você precisa confessar todos esses pecados. Mas tem uma questão aí, tá? De repente você vai ter uma pessoa assim que você tenha muita confiança e que o Senhor coloque essa pessoa ali e fale assim pra ela, você pode. E você vai confessar pra essa pessoa, né? E de repente não. De repente você não vai ter essa pessoa ali não. De repente vai ser igual o pastor, né? Uma pastora, aquela coisa. De repente o Senhor vai colocar, de repente não. Então, cada um, o Senhor tem um modo de agir, mas você precisa confessar pra Deus, tá? Isso você precisa fazer, confessar ali pra Jesus, se arrepender verdadeiramente. Hoje eu tô uma pessoa de muita coragem, que eu não sei, que é uma coragem que só o Senhor tem. E quando você tem um encontro com Jesus, você faz coisas que as pessoas não acreditam. E vira e mexe, o Senhor me lembra coisas que eu preciso me consertar com as pessoas. Vira e mexe. De 2021 pra cá, gente. Quantas pessoas eu pedi perdão? Pegava aqui o telefoninho e falava assim, ó. O Espírito Santo começa assim, ó. Aí ele te lembra e o seu coração fica assim, ó. Fica aquilo retorcendo, E aí você fala, o quê? É sério? Tem situação que você fala assim com Deus, Senhor, isso aí, caramba, vou ter que pedir perdão então. Tem outra situação que o Senhor te toca e você fala, vou lá pedir perdão. Por quê? Você sabe que você precisa, é o melhor. Você é servo de Deus, você não pode mais ficar com certas coisas guardadas no teu coração. Então, se você tem mágoa, você vai se consertar com a pessoa. Se você magoou, você vai se consertar com a pessoa. Você vai pedir perdão a ela. Então, vira e mexe, tô eu aqui, ó. Oi, tudo bem? Ok, mas eu não faço rindo não, faço sério. Oi, tudo bem? E aí? Então, o Senhor me lembrou isso, eu queria te pedir perdão, porque se eu te magoei e tal, porque eu realmente, quando fiz isso, eu não achei que iria magoar, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem me cobrado, e eu queria pedir perdão por você, tá? Pra você, por eu ter feito isso, me perdoa mesmo. Eu não queria ter feito isso, eu não queria ter feito isso, tá? Papai, explico a situação, não fico gaguejando não, é que eu tô conversando aqui com vocês. Igual um tempo desse, uma pessoa, ela fez uma coisa errada comigo. Foi a pessoa, duas. O Espírito Santo de Deus é tremendo, porque ele lembra, foram duas. E isso foi na época, tá? Em 2021 mesmo eu resolvi isso. As duas pessoas tinham feito coisas erradas comigo, que aquilo me decepcionou muito, eu fiquei muito mal. Fiquei até doente por causa disso.
E aí o que acontece? Só que em vez de eu falar com as pessoas, não, eu contei pros outros. Falei, poxa, fulano fez isso, ciclano fez isso, não sei o que lá. Contei pras pessoas, entendeu? E não falei com as pessoas, com as próprias. E aí o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai lá e pede perdão. Mas tipo assim, mas foram eles. Não. Lembra quando você abriu sua boca contando pros outros? Você não chegou pra eles e falou assim, olha só, o que você fez foi errado, lá. Não, você foi contar pros outros, lembra? Então vai lá e pede perdão agora. Ai, tá bom então, né? Tá bom então. Então, né? Uma pessoa pediu perdão pessoalmente, a outra eu tive que falar por telefone, que a pessoa mora bem distante de mim. Falei, então, no ano tal, como diz a palavra de Deus, no ano do rei Uzias, que morreu o rei Uzias, no ano tal aconteceu isso e isso, lembra? Então, eu quero te pedir perdão porque eu deveria ter falado com você, né? Eu acabei contando para outras pessoas em vez de ter falado com você, tá? Mas eu não peço perdão com arrogância, não. É perdão, olha, me perdoa, tá? Eu não deveria ter feito isso, eu tava errada, me perdoa mesmo, tá? Acabou. Então é isso, gente. Quando a gente aceita Jesus é dessa forma. É dessa forma. A gente libera perdão assim, ó. A gente chega, a gente não tem medo de, tipo assim, de tá passando vergonha, de estar confessando nossos erros. A gente não tem esse medo. A gente quer estar bem com Jesus. A gente quer estar bem. Porque se ele me chamar agora, eu quero estar bem para que ele me recolha. Entendeu? Então, era essa pergunta e eu creio que você já se respondeu aí. Né? E se por acaso não houve esse arrependimento, eu creio que agora isso vai estar martelando aí em vocês. Se não houve o arrependimento, eu te aconselho a fazer o que eu fiz. Eu não fazia ideia, tá? Que eu não tinha arrependimento. Não, peraí. Eu não fazia ideia que eu realmente não tinha aceitado Jesus, porque eu nunca tinha experimentado. E, gente, é uma coisa sobrenatural quando você experimenta o amor de Jesus. Quando você experimenta, quando ele entra no teu coração, uma coisa sobrenatural. Gente, é sobrenatural. Mas aí eu quero te aconselhar a chegar e falar assim, pai, eu acho que eu não aceitei Jesus. O Senhor pode confirmar pra mim se eu aceitei ou não? Jesus vai confirmar. Sabe por quê? Se você não aceitou, não adianta você estar perdendo seu tempo achando, desculpa, que é crente, perdendo tempo, tá? Desculpa por isso. Achando que é crente. Porque se o Senhor te chamar agora, para onde você vai, né? A palavra de Deus é muito clara e eu não vou ficar dando spoiler da palavra de Deus não, para que você vá lá e leia sobre isso, tá? A necessidade da gente realmente aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, né? O que Ele faz na nossa vida. Então hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente de 3 anos atrás e o Senhor ainda tá me mudando. E isso foi uma coisa que eu descobri também. A gente nunca tá. O Senhor tá sempre ali, ó. Esses dias o Senhor me deu uma visão muito grande. E eu sabia. Quando eu tive essa visão, foi uma revelação. Foi revelação, tá? Eu sabia que era o Espírito Santo de Deus. Sabe a argila ou o barro? E o Senhor ali, ó. O Espírito Santo de Deus ali. E era como se ele estivesse em pé. Vou simular aqui. Ele tava assim em pé. E a argila tá aqui e ele fazendo assim, ó. E eu vendo ele amassando, e eu sabia que era referente ao meu coração. Aí quando o Senhor me deu essa revelação, eu falei, meu Deus, lá vem coisa, né? Porque a gente precisa chorar, né? Quando o Senhor tá amassando ali, é coisa que vai fazer a gente chorar. Mas eu entendi, porque o Senhor ainda precisava mudar muita coisa ali no meu coração. Eu era, em parte, muito ingênua para certas coisas, então eu não sabia dizer não. Eu deixava as pessoas meio abusarem de mim, não tinha uma certa, né? Então tudo isso o Senhor foi tratando e tem tratado ainda. Esse negócio do coração foi mais ou menos isso, teve outras coisinhas ali também que era necessário o Senhor fazer. E vira e mexe, eu acho que isso levou alguns dias, tá? Levou alguns dias, mas eu não quero falar a quantidade de dias que foi. E aí eu falava assim, Senhor, já... O Senhor me mostrava o Espírito Santo ainda ali, ó, amassando. É lindo, gente, ter comunhão com Deus. E aí um belo dia aconteceu algo, que quando aconteceu aquele algo eu falei, eita, eu falei, Senhor, aí veio o Espírito Santo de Deus com aquele novo coração. Aquilo estava fechando ali o processo que eu vivi, eu falei, glórias a Deus por isso. Né? Então a gente vive bastante processo, mas vale super a pena, você não fica enganado. É engraçado, Deus vai usar cada pessoa de uma forma, mas você não fica mais enganado, você não fica assim perdido.
O Senhor, Ele é o seu melhor amigo, a sua comunhão com Deus, assim, melhora muito com o Espírito Santo, o seu nível espiritual sobe muito, então você não vai continuar, assim, com aqueles mesmos probleminhas de sempre, né? Você começa a entender muito claramente que é um processo ali, ele vai acabar ali, depois vem um novo processo. E é uma coisa muito tremenda, gente. Por isso que eu quis trazer esse vídeo, porque eu quero que pessoas vivam isso, né? E eu vejo que tem muitas pessoas enganadas, se achando crente, se achando cristão, e na verdade não são cristãos, né? Quando a gente aceita Jesus verdadeiramente, a gente abre mão das nossas vontades. Tanto que uma das coisas, né, que eu contei pra vocês foi sobre a maquiagem, que o Senhor falou pra mim, né? O Senhor me pediu isso, né? E hoje eu olho e falo assim, gente, eu não quero mais maquiagem na minha vida. Quando eu falo maquiagem, eu não falo sobre me maquiar, eu falo sobre trabalhar como maquiadora, né? Eu falei, eu não quero mais isso na minha vida, Deus me livre. Gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso. E hoje eu abro a boca pra falar, Deus me livre, não quero mais saber de maquiadora na minha vida, não quero mais isso. Isso aí faz parte do meu passado, né? Então, o que acontece? Então, é muito tremendo. E era coisas que o Senhor precisava tirar de mim, né? Então, às vezes, o Senhor vai nos pedir algo, mas a gente não vai lamentar, não, tá? Eu vejo que tem gente que fala assim, ai, não gosto nem de falar sobre isso. O Senhor me pediu, mas nem gosto de falar sobre isso, só que é uma coisa ainda que me fere. Opa, você precisa ser tratado ali. Porque quando o Senhor te pede, por um tempo, obviamente, você vai sentir, mas depois... Gente, você não quer aquilo, você fala, cara, foi a melhor coisa, obrigada, Senhor, porque eu não enxergava, aquilo não era bom pra mim, e agora eu vejo que aquilo não era bom pra mim, obrigada, porque o Senhor tá me dando outras coisas aqui, sabe, o Senhor tá fazendo outras coisas pra minha vida, e isso era empecilho, isso me atrapalhava, isso consumia tanto de mim, e tipo assim, né, então é dessa forma quando o Senhor nos pede certas coisas, né, então é isso. É isso, gente. Eu espero que tenha sido bênção esse vídeo na vida de vocês. E me conta aqui, se você tiver alguma experiência que você queira compartilhar, que eu compartilhei um pouco aqui da minha experiência, da minha vida como cristã. E é por isso que eu gosto de gravar vídeo com conselhos aqui, porque durante muitos anos eu não tive conselhos e eu precisava de conselhos e eu não tive, assim, né, porque as pessoas achavam que eu já sabia, né, as pessoas achavam que eu já sabia das coisas e na verdade eu não sabia, né, então por isso que eu quis compartilhar hoje. Na verdade já tô querendo compartilhar há muito tempo, mas eu não estava pronta, e hoje eu sinto que hoje era o dia que eu estava pronta para isso. Bom, que Deus abençoe a sua casa, sua família, sua saúde, sua vida, tá bom, gente? Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Um beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!